Está no ar, Tirando Dúvidas, com Magali Picarelli. Boa tarde, minhas queridas amigas, meus amigos telespectadores. Hoje mais um programa Tirando Dúvidas, né? Vamos tirar muitas dúvidas. Estamos aqui com muitos amigos que nos prestigiam, que vêm, são convidados, são amigos que querem vir. E nós, por isso, eles participam e fazem perguntas, que quem sabe a pergunta que você queria fazer, né? Mas se você quer fazer pergunta, você pode também. Entra aí no meu e-mail e deixa a sua pergunta, a sua sugestão. Nós vamos falar sobre alienação parental. O que é isso aí? O que será que é alienação parental, né? Especialmente você que tem criança, você que está separado, que às vezes tem guarda compartilhada ou está tudo em família também, tem criança, tem filhos e você pratica algumas coisas que não é bom para essa criança, né? É uma das coisas que nós vamos falar. Temos aqui duas profissionais especializadas, né? Trata desse assunto, lida com crianças e vocês vão ficar esclarecidos sobre tudo isso. Presta muita atenção e nós vamos conversar e vamos tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Programa Tirando Dúvidas, com Magali Picarelli. Nós estamos aqui com a defensora pública da Vara de Família, Ângela Rossetti Chamorro. Ângela, tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom, né? E também a psicóloga Marcelena Bertola. Bertola ou Bertola? Bertola. Bertola, né? Que vão falar conosco sobre esse assunto interessante, importante, muito necessário que vocês fiquem sabendo, que vocês aprendam o que é alienação parental para não fazer, né? Se tiver alguém fazendo, para agora, né? Então vamos prestar atenção, falar, eu fazia isso, mas não sabia que era isso, e que mal fazia para essa criança. Então vamos parar de fazer, né? A doutora Ângela, que é a defensora da Vara de Família e com certeza cuida de muitos casos em relação a isso, vai nos explicar o que é alienação parental. A alienação parental é, na verdade, um rompimento dos laços afetivos, né? Um dos genitores, ou a mãe, ou o pai, ou a avó, ele tenta incutir na criança o rompimento de laço afetivo. Em resumo, é uma morte simbólica, né, do que está sendo alienado. A criança ela fica órfã de um pai ou de uma mãe viva. Isso é triste, né? Muito triste. É triste. E você, Márcia, trata muito assim você tem trabalhado com casos assim? Sim. Trabalhado as crianças? Sim. E os pais? E a pessoa que promove isso? Olha, na verdade, o alienador, ele procura fugir de um contexto de tratamento, porque o alienador ele tem um perfil, né, e uma percepção distorcida da organização da realidade. Então, ele acredita numa verdade, ele quer fazer com que as pessoas da organização da família acreditem na mesma verdade, que é uma verdade que é relativa, porque só existe para ele. Então, ele não procura tratamento, ele evita contato exatamente, até no âmbito jurídico, o psicólogo que é perito, né, ele evita exatamente para não ser descoberto, para realmente não continuar exatamente no mesmo processo. Doutora Ângela, existem muitos casos, a gente sabe que pode acontecer dentro de casa, os pais juntos ainda, né, não separados, mas vivendo junto, mas um falando mal do outro para o filho. Sim. É alienação parental e já faz um mal indício terrível. de alienação parental Já e faz um grande mal para a criança. E também existe pais separados, onde aquele que fica mais com a criança começa a falar mal do outro para a criança não querer ficar junto. Isso pode acontecer com a mãe, com a avó, com o tio. Pessoa que quer afastar aquela criança, né? Sim. Daquele parente próximo que ela tem que ter contato, mas para ela não querer, porque num caso de ação, a criança fala, eu não quero. Sim. No caso de uma decisão judicial. E ela até sai assim da relação de parentesco também. Ela pode ser encontrada no professor,
na babá, no funcionário da residência e mesmo quem tem geralmente a vigilância e a guarda da criança. E pode ser momentaneamente até o pediatra, pode ser inclusive o dentista. Então, tem várias formas Qualquer comentário que fizer já é ruim. Já é ruim. Então, é uma coisa interessante. Nós vamos depois conversar ali com a Márcia, que é a psicóloga, que vai nos falar sobre isso também. Mas, olha, é uma coisa curiosa e interessante que uma empregada, uma babá, pode fazer isso. Pode falar mal dos pais, Sim, ou dos avós, né? Incute isso na criança. Incute na criança, e a criança vai criando uma versão. Vai criando uma versão, uma certa versão. E vai alienando daquela pessoa que ela precisa estar próxima, né? Por isso que é um assunto muito interessante. Inclusive, eu quero parabenizá-la, né, por essa manhã, porque esse é um assunto muito importante, corriqueiro no judiciário e entre as famílias. E deveria ter uma maior divulgação, porque é muito grave essa situação, porque causa, inclusive, prejuízo à própria sociedade, porque esses assuntos comportamentais da criança, ela vai levar, como a própria a psicóloga pode falar para vocês, um prejuízo no comportamento dela como indivíduo e diante da sociedade. Quem denuncia quando tem um caso, está sendo identificado pela família, quem que faz a denúncia, geralmente? Geralmente é os pais, pode ser os avós, pode ser os tios, né? Então, inclusive, ou já tem no próprio processo de andamento de separação litigiosa, divórcio, no próprio pedido de guarda, né? Porque às vezes a situação é que os pais não são casados, né? Tiveram um relacionamento amoroso, tiveram um filho e não convivem juntos. Essa situação, elas são detectadas nessas ações. E daí o juiz manda fazer um estudo social, psicossocial, e, diante disso, ele determina que o Ministério Público ouça o Ministério Público e ele toma determinadas medidas. Graças a Deus que tem lei e profissionais para ver isso, né? Porque a criança sempre sofre, né? Os pais se juntam antes da criança. Aí namoram ou casam, ou só namoram e vem a criança. A criança vem depois e acaba sendo ali o instrumento de barganha deles, né? Isso é terrível, né? A criança não tem nada a ver com os problemas. Mas agora, Márcia, nós falamos aqui dos problemas, falamos mais ou menos como acontece, porque existem tantos fatores, se a gente for falar aqui, né, é um assunto muito interessante, mas quando chega para você uma situação dessa, uma criança que, vamos começar por pais separados, que diz que é o mais corriqueiro, né? Segundo a doutora Ângela. Os pais separados, aí começa a criança, como identifica que realmente isso está acontecendo? Quando você conversa com a criança, que você vai identificar que já teve alienação parental, já aconteceu, porque essa criança já está com aversão por alguém. A criança, no processo de ludoterapia, que é um processo da psicologia de trabalhar com criança, nós temos materiais específicos, né, para uma avaliação. E a criança também, ela tem uma fala, ela consegue verbalizar algumas coisas, não é? E existem alguns sintomas básicos, né? A criança, ela começa uma mudança de comportamento, ela tem uma tristeza, uma melancolia, ela entra num processo depressivo ou começa a ter uma crise de ansiedade, pode gerar pânico, né? E aí nós estávamos conversando com a Ângela, algumas crianças, isso evolui de um modo tão grande porque ela sente uma culpa extremada com relação àquele problema, né? Ela não consegue entender porque a criança não tem maturidade emocional do adulto para entender que isso é um problema, né, dos pais, mas ela entende essa questão de alguém, de um dos genitores, apresentar o outro como perverso, como mal, enfim. Ela começa a internalizar isso como se fosse culpa dela. E aí essa criança adoece, né? E ela tem sintomas, ela pode ficar agressiva, ela muda na escola, começa a influenciar no desempenho escolar, um baixo rendimento escolar. Então, tem toda uma organização na psicologia para fazer a avaliação e hoje nós, na verdade, existem dentro do Conselho Federal de Psicologia o psicólogo que é perito.
perito é aquele que vai realmente organizar laudos, né, até para o âmbito judiciário, no sentido de que dizer, olha, essa criança está sofrendo isso. Hoje, o psicólogo clínico ele vai atender e ajudar no sentido de reorganizar a estrutura emocional da criança. Mas quem vai organizar o laudo, conforme o Conselho Federal de Psicologia, né, é o psicólogo perito, que vai trabalhar exatamente nessa organização de avaliação. Isso é interessante. Uma criança com saúde, a criança saudável, ela não pode ser triste. Não. Se ela for triste, alguma coisa está errada. Está errada com Porque a criança, quando ela está triste, investigar. tem que ser investigado. O que acontece? Ela mudou o comportamento, na escola ela não produz mais, fica triste, ou está muito agressiva, ou essa raiva, essa agressividade, ela é focada para qualquer pessoa, para a professora, para o coleguinha, não é? Ou em casa mesmo, mudou completamente, tem que ser investigado. O que está acontecendo? Né? Porque o abuso emocional, que a alienação parental é exatamente isso, uma violência que a criança sofre, mas ela não é física, ela é psicológica. Então, é mais difícil de detectar, porque a física você percebe o roxo, as marcas, e a psicológica não. A criança muda o comportamento, aí precisa ser investigado. E a principal consequência é a infelicidade dessa criança, né? Sim. Olha, o caso mais, digamos, casos extremos com relação a isso é suicídio. Suicídio é o caso. Tá? É caso extremo. Então, as pessoas não têm noção disso. Envolvimento com drogas. Nós na vimos vida adulta agora, é um nós problema. vimos um caso agora, dias atrás, tempos atrás, sobre a filha do Michael Jackson, com 15 anos, já tentou suicídio 2 vezes. Seria um caso, mais ou menos, claro que vocês não estiveram, não avaliaram, mas olhando assim, será essa infelicidade causada ou só pela falta do pai, ou porque os parentes ali não estão suprindo aquela ausência, né, do pai que era tão importante para essa menina? São vários fatores, né, que levam o indivíduo a esse comportamento extremado, né, pode ser um pedido de socorro, por favor, me olhe aqui, né, estou chamando a atenção, estou aqui, né. Nem sempre quem tenta cometer o suicídio, faz alguma tentativa, ele realmente quer morrer. Às vezes ele só está pedindo socorro. Chamando a atenção. Chamando a atenção. O que pode né? depois até morrer, né? Sim, claro. E tem muitos casos aqui? Vocês duas sabem, assim, Tem. aqui em Campo Grande, de adolescentes, pré-adolescentes, tentando suicídio? Não, eu não tenho essa Olha, estatística de suicídio Mas existe aqui? Existe. existe. Sabe existe. que existe. No Brasil, o ano passado, nós tivemos uma estatística da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, o ano passado, né, nós tivemos 24 pessoas que conseguiram, que cometeram suicídio por dia. Mesmo Por porque dia. o suicídio... Tá? Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde. Mesmo porque o suicídio é o último grau da alienação parental, né, doutora? É o último grau. É o último grau. É importante você, minha amiga, meu amigo que está nos vendo, que a alienação parental pode levar uma criança, um adolescente ao suicídio. Tristeza tão grande, um conflito tão grande que não consegue resolver, não consegue entender e vai partir para uma situação dessa, né? Então, é uma grande responsabilidade de quem cuida, quem está próximo de criança, é uma responsabilidade muito grande e obrigação de fazer essa criança ser feliz, né? Até porque... Já. Tá. Já você vai falar sobre isso, né? Nós vamos para os nossos comerciais, mas fica aí, que está muito interessante, já.